Kappa. Os rios e lagos do Japão nunca foram considerados seguros, não por causa das correntezas, mas por causa do que vivia dentro deles. O Kappa é um dos yokai mais antigos e amplamente documentados do folclore japonês. Tem corpo de criança, pele esverdeada com escamas, casco de tartaruga nas costas e no topo da cabeça, um prato côncavo que fica permanentemente preenchido com água. Esse prato é a fonte de todo o seu poder. Se a água entornar, o Kappa perde a força por completo. Na água, ele é extraordinariamente ágil e forte, capaz de arrastar adultos para o fundo. Fora dela, é vulnerável e sabe disso. Esse detalhe gerou uma das regras de sobrevivência mais curiosas do folclore japonês. Se você encontrar um Kappa na estrada, faça uma reverência. Por instinto ou educação, ele devolverá a reverência, inclinando a cabeça, e a água do prato vai entornar. O Kappa desorientado precisará ir buscar água antes de fazer qualquer coisa. Os japoneses usavam o Kappa para ensinar crianças a não se aproximarem de rios sem supervisão. Mas a relação com ele nunca foi apenas de medo. Contos do período Edo descrevem Kappas que ajudavam humanos em troca de pepinos, seu alimento favorito, ou que ensinavam técnicas de medicina e luta depois de serem capturados e libertados com gentileza. Há templos no Japão até hoje dedicados a Kappas específicos que, segundo a tradição local, tornaram-se protetores das comunidades ribeirinhas que os respeitaram. Era a encarnação de algo que o Japão conhecia bem, que as águas dão e tiram, e que o ser que as habita pode ser aliado ou inimigo, dependendo de como você o trata. Jorogumo. Nas quedas de Joren, na península de Izu, viajantes do período Edo aprenderam a não parar para descansar perto da água, não importava o quanto estivessem cansados. Um lenhador havia feito isso anos antes. Enquanto dormia, fios invisíveis foram se enrolando em volta de seus tornozelos. Quando acordou e cortou os fios, amarrou-os a um toco de árvore próximo. O toco foi arrancado do chão e arrastado para dentro das quedas. O homem contou o que havia visto. Ninguém voltou a descansar perto das quedas depois disso. A Jorogumo é um yokai feminino que nasce quando uma aranha tecelã dourada atinge 400 anos de vida e adquire a capacidade de se transformar em uma mulher de beleza perturbadora. O nome carrega dois significados sobrepostos no japonês: aranha sedutora e noiva que aprisiona. Não é uma ambiguidade acidental. Seu método é sempre o mesmo. Ela aparece sozinha em lugares isolados, próxima a cachoeiras ou pontes, tocando um biwa com precisão quase irreal. Um homem se aproxima. Ela o convida a sentar. Enquanto ele ouve a música, fios de seda invisíveis começam a se enrolar em volta de seu corpo, tão finos que ele não os sente. E então, a música para. Segundo algumas versões da lenda, havia uma variante ainda mais sombria. A Jorogumo aparecia segurando um bebê nos braços e pedia que o homem o segurasse por um momento. Quando ele pegava o bebê, descobria que estava segurando um saco de ovos de aranha prestes a eclodir. O que tornava a Jorogumo especialmente perturbadora para o Japão do período Edo não era a violência, era a paciência. Ela nunca tinha pressa. Ela tece, espera e deixa a vítima chegar até ela por vontade própria. Se você está gostando de conhecer esses yokai, deixa um like. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo conteúdos como este. Gashadokuro. Havia um tipo de morte que os japoneses consideravam pior do que a morte em si: morrer sem que ninguém enterrasse seu corpo. Na crença shintoísta e budista, o ritual funerário não era apenas uma formalidade. Era o que permitia que a alma de um morto se purificasse e se juntasse aos antepassados. Quem morria em campos de batalha esquecidos ou nas estradas durante períodos de fome, sem que nenhum familiar viesse recolher os ossos, ficava preso num estado de raiva crescente. Quanto mais o corpo apodrecia, mais a raiva se fermentava. E quando os ossos de centenas desses mortos se acumulavam na mesma terra esquecida, essa raiva coletiva podia tomar forma. O Gashadokuro é um esqueleto gigante, formado pelos ossos e pelo rancor de todos os mortos, que nunca receberam sepultura, 15 vezes maior que um ser humano, invisível até o momento em que ataca. O único aviso é um zumbido nos ouvidos.
que os japoneses aprenderam a reconhecer como sinal para correr imediatamente. A imagem mais famosa desse yokai vem de uma gravura do artista Kuniyoshi, feita em 1844, retratando a princesa Takayasha Hime, filha de um samurai rebelde decapitado pelo governo imperial no século X, invocando um esqueleto colossal para atacar os soldados enviados para capturá-la. A gravura fixou para sempre a aparência do Gashadokuro na imaginação japonesa. O que torna esse yokai diferente de quase todos os outros é que ele não nasce de magia nem de maldição divina. Nasce do fracasso humano, do abandono. Cada Gashadokuro que existe é, na lógica do folclore japonês, a prova de que uma sociedade deixou seus mortos para trás. Oni. Se o Gashadokuro surgia quando os mortos eram abandonados, os Oni eram o que esperava pelos vivos que viveram mal. Oni são figuras colossal da mitologia japonesa, com corpo avermelhado ou azulado, chifres, presas afiadas e uma clava de ferro que carregam nos ombros. Habitam o Jigoku, o inferno japonês, onde servem como guardiões e executores das punições reservadas aos pecadores. Mas a relação deles com o mundo dos vivos sempre foi mais complicada do que a de simples demônios distantes. Segundo as crenças budistas que moldaram a imagem dos Oni ao longo dos séculos, cada Oni representa um dos obstáculos que impedem um ser humano de alcançar a iluminação. Os de pele vermelha encarnam a ganância e o desejo insaciável. Os de pele azul, a raiva e o ódio. Eles não apenas punem os mortos, eles existem como a forma final das piores tendências humanas. Durante o festival de Setsubun, que marca o início da primavera japonesa, é tradição jogar grãos de soja para fora de casa gritando Oni wa soto, fuku wa uchi, Oni para fora, sorte para dentro. A prática existe há séculos e ainda é seguida hoje, não como superstição vaga, mas como um ritual com função específica, purificar a casa e afastar as forças que queriam entrar no novo ciclo. Havia também uma tradição que os Oni não puniam todos igualmente. Contos japoneses medievais registram histórias de Oni que, diante de uma pessoa genuinamente virtuosa, recuavam. Em algumas versões, eles se convertiam, abandonavam o Jigoku e se tornavam protetores dos templos que haviam tentado destruir. O que tornava os Oni tão persistentes no imaginário japonês era que eles não eram apenas o mal externo, eram o espelho de tudo que um ser humano podia se tornar se escolhesse o caminho errado, e a garantia de que esse caminho tinha um destino. Se você chegou até aqui, deixa seu like e me conta nos comentários. Qual desses yokai você gostaria de saber mais?